prazer de receber a nossa querida amiga Tatiana Porto, que é jornalista da ACM, Cidade Pontifícia de Igreja do Sol, que vai nos contar um pouco sobre a experiência dela lá na Ilha do Marajó, falar um pouco sobre missionalidade. E a gente trouxe esse tema, né, sobre as águas do Marajó, que são na terra dos esquecidos. E eu vejo assim, né, nós hoje estamos encontros, é um tema pesado, mas Deus sabe, né, quem precisa estar aqui e que a gente possa multiplicar essa experiência, esse conhecimento, esse testemunho tão bonito. Quero chamar a Nádia para que a gente possa rezar uma Maria por ela. E desde já agradecendo a generosidade, a disponibilidade, o tempo e de partilhar conosco essa experiência muito bonita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada. Boa noite, gente. Bem-vindos. É muito bom poder ter pessoas que se interessaram em ouvir sobre missão, sobre ID, sobre ir aos lugares mais difíceis, às situações mais complexas, porque lá existe alguém por quem Deus é apaixonado. E Ele anseia por seus filhos que se despertem a ir até lá contar isso para eles. Porque as pessoas esquecem que Deus ama, não é verdade? A gente lê nos para-choques de caminhão, vê em tantos lugares que Deus é amor, que Deus ama, mas essa é uma realidade pouco experimentada. E Deus ainda conta conosco para visitar os esquecidos dessa realidade e lembrá-los que Deus ama. Então é uma alegria para mim poder estar fazendo isso nessa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Tatiana Porto. Como foi falado, né, eu sou jornalista na Fundação Pontifícia ACN, Ajuda a Igreja que Sofre. É uma fundação do Vaticano que cuida de cristãos que sofrem em muitas realidades, desde extrema miséria, ou por catástrofes naturais, ou por perseguição religiosa. Que infelizmente também é um assunto, a última vez que eu vim aqui, né, foi para falar exatamente sobre isso, sobre liberdade religiosa. É um assunto um pouco falado, mas infelizmente ainda muito real no nosso mundo. Ainda existem pessoas que precisam escolher se vão viver ou se entregam sua vida como mártires antes de sair de casa para ir para a missa. Às vezes a escolha que nós fazemos antes de sair de casa é se vai perder o programa, se vai dar tempo de fazer o almoço quando voltar. Essas pessoas precisam decidir se querem mesmo entregar a vida pelo simples fato de vir à missa, né? Essa ainda é uma realidade. Além de trabalhar lá na ACN, na Ajuda à Igreja que Sofre, a ACN é a sigla em inglês, né? Como é uma fundação que está presente em 24 países, aí se assume um nome único e como o inglês é a língua predominante, assumimos então a sigla nessa forma, mas significa ajuda à igreja que sofre, né? Além disso, eu também faço parte por causa da CN, eu apresento um programa na Rede Vida, acabei de conversar com a irmãzinha ali, que fala, eu te vejo na TV. Eu apresento um programa lá, mas também ajudo na equipe de comunicação da Arquidiocese aqui de São Paulo. Então, eu escrevo para o Jornal São Paulo, eu apresento um programa de rádio, na Rádio 9 de Julho, acabei de vir de lá, inclusive, vim direto, e também colaboro com alguns eventos, em algumas situações lá. Minha vida tem sido essa, né? Além dos trabalhos fixos na ACN, no jornal, do voluntariado que eu faço, dizer sim a esses chamados, né? De fazer a vontade de Deus, seja como for. Algumas vezes são palestras, alguns momentos são partilhas, momentos de oração, mas isso é o que realmente me preenche. Eu prometi para Deus que eu não ia chorar, mas acho que eu vou quebrar minha promessa, porque é o que realmente, ir em missão é o que eu mais amo fazer. E eu vou explicar para vocês como isso começou na minha vida, antes de ir a fundo, né, e trazer propriamente a realidade da Ilha do Marajó. A primeira pergunta é essa, né, por que evangelizar?
Porque quando eu entrei para a igreja, eu fiz o meu caminho desde novinha, né? Sempre fui da igreja, catequese, perseverança, grupo jovem, crisma. Aos 17 anos eu entrei para uma comunidade de vida consagrada. Aos 20 eu me consagrei e fui morar nessa comunidade e vivi lá por 20 anos, né? Então sempre tive o meu itinerário, a minha jornada dentro da igreja. Não fiz a experiência fora. Mas evangelizar, e quando eu digo evangelizar, é claro que evangelizar é um verbo muito abrangente, né? Quando você senta do lado, quando você sorri para alguém, isso é um ato de evangelização, se você transmite Deus nisso. Mas quando eu for falar de evangelizar aqui, a gente pode entender como esse movimento de ir, de pregar, de fazer o primeiro anúncio, né? A evangelizar significa dar o primeiro anúncio, o anúncio da palavra de Deus. Então, toda vez que eu falar evangelizar, é dessa evangelização. Não estou excluindo as outras formas, mas quero falar especificamente dessa. De sair, de ir de casa em casa, para poder apresentar Jesus, falar da boa nova, né? E eu demorei muito para fazer esse movimento. Eu fiz a minha experiência com Deus aos 15 anos. Nesse tempo eu já era coordenadora de crisma, eu estava sempre na igreja, mas para mim estar na igreja, na minha realidade, eu vou ser muito sincera com vocês, era uma fuga, porque a situação da minha casa era muito difícil. Um pai alcoólatra, ele e minha mãe em brigas praticamente diárias, né, em violência doméstica mesmo. Eu e minha irmã crescemos nessa realidade, então ir para a igreja era sair daquilo, né? Era fugir daquela realidade. Por muitos anos eu frequentei como esse alívio, esse fôlego que me dava, né? Mas aos 15 anos eu fiz uma experiência real com Jesus. Ali eu descobri que Deus nos ama de maneira verdadeira. Eu me senti amada pela primeira vez. E aí quando você faz essa experiência com Jesus, você quer tudo dele, né? Você se apaixona. Então não tinha um retiro que eu não estava. Eu ia para todos os encontros, palestras. Eu lembro que uma vez eu fui num retiro, assim, me avisaram na sexta-feira à tarde. E o retiro começava sexta-feira à noite. Aí você quer ir, Tati, tem vaga? Eu quero. Fiz uma mochila de roupa, deixei um bilhetinho para minha mãe e volto domingo. Quase que quando eu voltei minhas coisas estavam na calçada, né? Minha mãe, como é que você passa o final de semana? Quem você acha que é? Sem me avisar, assim. Mas o desejo de viver, de estar mergulhada naquela realidade de Deus o tempo todo, era parte desse processo da conversão, do verdadeiramente desejar seguir a Cristo, né? Aí eu comecei a discernir meu estado de vida, já quis ser celibatária, né? Quis entregar minha vida toda a Jesus em todas as áreas, e começou esse processo. Mas quando me falavam que eu tinha que sair para evangelizar de porta em porta, que eu tinha que falar com as pessoas, nossa, isso me travava muito. Diferente de hoje, eu era uma adolescente assim, muito tímida, muito. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Eu tinha um diastema, que é um dente separado, e eu tinha tanta vergonha disso que eu falava com as pessoas com a mão na frente e não apresentava trabalho em escola, na frente, não fazia nada. Tinha muita vergonha de me expor por conta desse complexo com a minha aparência, né? Então, ir evangelizar era para mim algo assim, fora do comum. Mais uma vez alguém me falou, eu participando de um desses montes de momentos na igreja, eu ia para a igreja segunda, terça, quarta, segunda-feira a minha paróquia não abria, eu ia para outra igreja, né? Mas tinha que estar todos os dias, esse anseio, né? Esse apaixonamento tão gostoso de viver. Mas em um desses momentos, que eu não me lembro se foi uma missa, se foi uma palestra, o que foi, mas eu vi essa passagem aqui, ó. E por graça de Deus fez parte da liturgia liturgia dessa semana, esse trecho do Evangelho, né? E eu fiquei muito emocionada, eu falei assim, nossa, tem tudo a ver com o que eu vou falar no sábado. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. E aí, você já exultou por alguma coisa? Você já ficou em êxtase, ficou muito feliz por algo? Não, você não precisa contar, mas eu queria muito que você trouxesse isso na memória, que vai te ajudar a entender o que esse evangelho está falando, dentro da sua experiência pessoal de vida. Pensa aí, em algum momento que você exultou, você, nossa, uma grande conquista, né? Passar em medicina e tantas outras coisas, né? Ficar noiva, né? Tantas coisas que acontecem na nossa vida, ver um filho nascendo, né, Paty? Ver 2 filhos nascendo, tantos momentos que a gente experimenta essa exultação, essa extrema alegria, esse êxtase. Você lembrou? Balança a cabeça para eu saber. Lembrou de algum momento assim? Você sabia que Jesus viveu isso também? Jesus viveu uma alegria exultante,
um êxtase. E quando eu leio a palavra, eu até deixo a recomendação para vocês lerem todo o trecho, para ele falar com vocês como ele falou comigo nesse dia, né? Jesus viveu esse êxtase, esse transbordamento de si. E quando a gente pensa em Jesus, que é Deus, a gente pensa aquela coisa contida, né? Que não sai do controle, que é tudo muito regulado. Mas nessa hora as emoções do homem Jesus vieram à tona. E ele exultou, entrou em êxtase. Que momento foi esse, gente? Foi no Sermão da Montanha? Quando tinha um monte de gente sentada ali ouvindo ele estava com vários views, muitos seguidores, bombando no TikTok. Foi nesse momento, no Sermão da Montanha, que Jesus exultou? Não foi. Foi na Santa Ceia, quando os amigos dele estavam ali sentados, aquele momento de partilha gostoso, em família. Foi na Santa Ceia? Foi no Domingo de Ramos, que ali Jesus era popstar. Ele estava vencendo todas as hits, né? Todos os rankings de fama. Estava todo mundo aclamando Jesus, Hosana Rei, Jesus era o máximo. Foi ali que ele exultou? Não foi. Foi aqui nesse momento, em Lucas 10, quando ele envia os 72 discípulos para evangelizar, para ir até onde ele deveria ir, assim diz a palavra. E os 72 discípulos voltam, exultantes de alegria, pulando, festejando, se alegrando, falando, gente, os demônios obedeceram a gente realizou cura, tinha um cara lá que não andava, levantou e começou a andar. E os discípulos estavam nessa euforia, nessa alegria. E foi nesse momento que Jesus viveu essa experiência da exultação, do êxtase, porque ele viu os discípulos fazendo aquilo que era próprio do céu. Aproximar um filho distante de Deus de novo. Eu acho que naquele momento, e aqui, gente, Imaginações, capítulo 5, versículo 12, né? Está na minha cabeça, não está na Bíblia. Mas eu imagino Jesus falando, eu estou quase cumprindo a minha missão. Se eu for, eles vão continuar. Ouvir sobre o reino dos céus não vai terminar na cruz, porque eles vão continuar a minha missão. E eu acho que é essa certeza, eu estou me mexendo muito, estou atrapalhando, eu consigo ficar mais comportadinha. Naquele momento, Jesus viu a missão dele continuando em outras vidas. E muito mais do que saber que a missão de anunciar o reino de Deus não acabaria com ele, Jesus viu aqueles discípulos experimentando o mais alto grau de dignidade que o ser humano pode viver. Que não está relacionada a títulos, a diplomas, não está relacionada a inteligências, a grandes dons, está relacionada a compartilhar com Deus a graça de resgatar uma pessoa. Foi quando eu ouvi sobre isso e entendi, caraca, Jesus exultou nesse momento. O que deixa Jesus feliz é sair para evangelizar, então vou ter que ir, agora não tem jeito. E foi quando eu comecei. O que eu quero dizer para vocês é que quando eu comecei a evangelizar, eu não fiz isso por amor à missão. Eu não fiz isso por amor a evangelizar. Eu fiz por amor a Jesus. Você tem algum time? Torce para algum time? Sim, claro. Já nem vou perguntar qual você, porque eu já sei. Pela exposição. Levanta a mão aqui quem torce para o mesmo time que o seu pai. Que a sua mãe? O pai e a mãe deu certo ali no casamento, né? Quem torce por outro motivo foi porque foi descobrindo ao longo da vida e se encantou com o senhor, foi assim. Quem torce por outro motivo, não torce. Senhora, não liga para futebol. Eu também não. Também não, né? Mas eu sou Vasco. Sem nenhum motivo para isso, sem o menor orgulho de vida. Me perguntaram quando eu falei assim, eu sou vascaína. Nem sabia que você gostava de futebol. Eu falei, não gosto, por isso que eu sou vascaína, né? Porque se eu gostasse, eu já tinha mudado de time. Mas eu sou vascaína porque o meu pai era, né? Meu pai é falecido há 3 anos e ele era muito vascaíno, né? E ele fala, você pode mudar de tudo, muda a cor do cabelo, muda o lugar onde você morar, mas não muda o time, minha filha. E eu passei a torcer pelo Vasco por amor ao meu pai. A mesma coisa acontece com a missão. Talvez você diga, eu não me vejo saindo para evangelizar, incomodando a pessoa, igual o testemunho de Jeová, batendo na porta e tendo que falar, mas isso eu não souber o que dizer. Aí se a pessoa me trata mal, tudo isso vem, e vou dizer, tudo isso acontece mesmo. Mas você é maltratada, as pessoas reclamam, acontece mesmo. Mas o que acontece de maravilhoso compensa. E o que me fez fazer esse primeiro movimento de eu preciso sair para evangelizar, foi reconhecer um profundo amor por Jesus.
E amando a Jesus, eu passei a amar o que Ele ama. E Jesus ama pessoas. Deus ama pessoas, Deus quer a aproximação. Eu ouvi uma frase uma vez, eu já pesquisei, a Aline, que é uma pessoa inteligente, Rafa também, depois me ajuda a encontrar esse santo, porque eu não sei quem é o santo. Eu escutei a frase e não sei quem é o autor dela, né? Mas eu repito sempre que eu posso, porque para mim é fantástica. Que Deus tem tanta pressa de salvar um filho, quanto uma mãe de tirar o seu filho de uma fogueira. Você consegue imaginar uma criança caindo dentro de uma fogueira e a mãe fala assim: ah, esse menino me dá um trabalho, ó, vou ter que ir lá. Aí tira o sapato, dobra aqui a manga e vai lá: ei, criatura, vou ter que dar um banho. Você imagina uma mãe fazendo assim? Se uma mãe vê o filho caindo numa fogueira, o que ela faz? Ela se joga, ela puxa pelos cabelos, ela tira o mais rápido possível. E algum santo da nossa igreja fez essa comparação de que Deus tem tanta pressa de salvar um ser humano quanto uma mãe de tirar um filho da fogueira. Meus irmãos, nós não temos visão espiritual, mas tem pessoas passando por nós todos os dias que estão vivendo o seu último momento com Deus. Aliás, o seu último momento de vida. Existem pessoas que estão muito perto do inferno. E infelizmente se prega muito pouco sobre isso na igreja hoje. Infelizmente se fala muito sobre autodesenvolvimento, alta performance, sobre as emoções, e se fala pouco sobre céu, inferno e purgatório. E tem muita gente que deixou de acreditar que sim, nós podemos ir para o inferno se não vigiarmos. E perto de nós tem pessoas que estão perto demais, que são rancorosas, que guardam mágoas, que fazem mal a outras pessoas, às vezes por prazer, porque foram feridas, se acham no direito de ferir aos outros. Existem pessoas que estão muito perto da perdição. Você imagina o desespero de Deus, que pensou nessa pessoa, que sonhou com ela, que cuidou, que preservou ela de tantas coisas na vida, ainda que ela não veja, ainda que ela só enxergue o mal que viveu e não o mal que foi liberta, que foi livre. Imagina a angústia de Deus de ver um filho desse indo tão próximo já do inferno, como representa aqui, né, nosso arco, tão perto ali das feras abomináveis. E Deus olha para um ônibus cheio de pessoas. E o que eu faço para salvar esse meu filho que está vivendo o seu último dia? Calma aí, a Patrícia entrou no ônibus. Ai, a Roseli está ali perto dele. Eu vou incomodar, eu vou inquietar, eu vou inspirar nela o desejo de fazer algo. E, gente, Deus realiza obras quando há um coração disponível. Se o seu coração for disponível, Deus te fará ver obras maravilhosas. Falei que eu comecei a evangelizar ainda contrariada, com medo. Eu fiz uma escola de evangelização, agradeço muito a Deus que aproximou isso de mim, porque na época, eu não sei se vocês conhecem um mexicano chamado José H. Prado Flores. Eles conhecem? Ele fez um projeto de evangelização para o mundo até o ano 2000. E montou uma escola muito didática, muito lúdica, muito concreta, assim, a forma de evangelizar. E trouxe o querigma, que não era dele, é da igreja, né? Com os seus 6 itens: amor de Deus, pecado do homem, Jesus e salvação, fé e conversão, Espírito Santo, dom de Deus, vida em comunidade. Ele trouxe esses pontos e ensinou: olha, gente, evangelizar é assim. Ensinou que um testemunho tem que ser ABC, alegre, breve, cristocêntrico. E ele foi dando formas, né, tornou isso didático, assim, pedagógico, para que qualquer um pudesse aprender e ter coragem de evangelizar. E aí eu fiz a escola e saí para evangelizar. Na minha primeira evangelização, eu lembro de cada palavra que eu falei, porque eu só consegui dizer Jesus te ama. Muito parecido com a minha primeira pregação, que eu também só falei que Deus é amor. Foi muito difícil, mas eu não parei ali. Eu continuei me violentando, me vencendo para poder sair e evangelizar, porque eu entendi que Jesus amava as pessoas que eu estava indo encontrar e que eu precisava ajudar nesse processo de salvação dessas pessoas. Tinha muito mais a ver com quem eu estava indo encontrar do que com o meu conforto, com a preservação da minha imagem, com o meu humor. Ai, hoje eu não estou bem, eu vou evangelizar. Mulher, né, tem seus momentos. Tem dia que a gente tá brava, né, Ricardo? Ricardo estava falando comigo. Mulheres têm esses processos, né? Tem dia que a gente tá que tá. Mas a certeza do chamado de Deus para nós precisa vencer os nossos períodos, o nosso humor, a nossa vontade ou falta de.
E aí está a graça, porque Deus podia me movimentar, ir ao encontro das pessoas, evangelizar, dando meu testemunho, falando dos pontos, dos itens, falando aquilo que é inspiração na hora, né, aquilo que Deus coloca no coração na hora para ser dito, me fazer ir embora e não ver fruto nenhum. Minha missão estaria cumprida? Sim, estaria, porque não me cabe ver os frutos. Mas Deus me permitiu ao longo desses anos ver alguns. E eu quero compartilhar 2 deles com vocês, para que vocês possam entender o tamanho da dignidade de ser um evangelizador. Uma vez eu morava aqui em São Paulo já, morava no Imirim, na ZN, bate aí ZN. Morava no Imirim e eu estava indo pro Bergamais, um supermercado que tem ali, né? Não tinha chegado há pouco tempo, então estava ali grudado no GPS para poder ver a hora de descer do ônibus, né? Para não perder o lugar. E eu estava ali olhando o celular e prestando atenção para não me perder, né? Tinha muito medo de me perder em São Paulo. E aí eu comecei a escutar uma pessoa sentada atrás de mim, falando ao telefone. E antes que você me julgue, eu não tenho o costume de ouvir as pessoas no telefone, tá bom? Mas o Espírito Santo abriu meus ouvidos naquela hora. E era um homem e ele estava muito indignado, com muita raiva, falando ao telefone. E aí, como uma boa cristã, o que eu fiz? Comecei a rezar. Eu, Senhor, tranquiliza o coração desse homem. Ele está, assim, fora de si. E ao longo da conversa, eu fui percebendo que ele estava falando com a mãe dele. Meu Deus, eu não sei o que essa mãe fez, mas nenhuma mãe merece ouvir o que ele estava dizendo, né? E aí ele desligou o telefone falando o seguinte: eu tô indo agora me matar. Reza para eu conseguir, porque senão eu vou aí e vou matar você. E desligou o telefone. Nessa hora eu percebi que o meu papel não podia ser só de intercessora. Eu precisava ser evangelizadora. Eu levantei do meu lugar, sentei no banco dele, no banco de trás, né, do lado dele, e falei: meu irmão, olha, eu escutei a sua conversa no telefone. Eu quero dizer que a sua vida não precisa ser essa. O fim da sua história não precisa ser esse. Eu sei que agora tudo parece desesperador, parece que não tem saída, mas vai melhorar, confia. E eu comecei a falar sobre o amor de Deus, falar sobre perdão. E um homem devia ter uns 2 metros, porque ele sentado era enorme, imagina em pé, né? Começou a chorar copiosamente, como criança mesmo. Eu impus minhas mãos ali, rezei por ele dentro daquele ônibus. Virou um grupo de oração, gente. Rezei em línguas, mas estava livre ali, né? E não sei quantas pessoas tinham no ônibus, eu nem me dei conta disso, mas rezei por ele, peguei um número de telefone dele para... Como eu não o conhecia, não sabia em que estado ele estava, e o que eu sabia que ele era um homem e eu era uma mulher, eu terceirizei o acompanhamento. Eu chamei um amigo meu que era coordenador de grupo de oração, passei o telefone para ele, e esse meu amigo ligou, eu fui fazendo contato, fez encontros de oração com ele, e pela graça de Deus ele se levantou da situação. Parece que a mãe interferiu no casamento, e o casamento dele acabou por conta da interferência da mãe, e isso gerou para ele se sentiu perdendo tudo, né? Perdeu a esposa, perdeu os filhos, e quis se matar, e cultivava esse ódio da mãe, né? E aconteceu uma graça muito grande, porque na minha cabeça passou umas 2 horas, do momento que eu levantei do meu banco, sentei atrás e conversei com ele, que eu falei assim: nossa, agora eu já devo estar assim, muito longe do mercado, eu vou descer aqui e pegar o ônibus voltando até o mercado. Então foi isso, me despedi, peguei o telefone dele, desci, nem vi onde eu estava, desci do ônibus e peguei o celular, botei lá, Bergamais. Aí estava assim, 1 minuto. Aí eu olhei pra frente e o mercado estava ali. Eu sei que foi um testemunho pequeno, gente, mas juro que eu me senti como Mateus quando pregou pro eunuco, que foi arrebatado, porque, sério, passou muito tempo. Como que eu consegui descer exatamente na frente do mercado? Deus não me permitiu perder nem tempo enquanto eu estava falando e anunciando para aquele homem, né? E eu não estou falando isso, gente, para vocês dizerem: nossa, que coragem da Tatiana. Não, se trata de entender o que você tem que dar a esse mundo. O que esse mundo é carente de receber. A outra situação que eu quero compartilhar foi numa evangelização porta a porta, né? A gente ia de casa em casa, batendo na porta, evangelizando. E aí nós já íamos parar, porque era uma realidade, era no interior do Rio de Janeiro. As casas eram muito distantes uma da outra. Você andava muito para encontrar uma casinha. E a gente foi numa casa e falou assim: gente, a gente não está nem vendo onde é a próxima, vai anoitecer, melhor a gente voltar daqui. Ai não, ainda tem umas 2 horas, dá pra gente ir, se não tiver nada a gente volta. Fomos andando, encontramos uma casinha, paramos. Tinha uma mulher lá, uma mulher jovem, né, devia ter uns 50 anos. Ela abriu a porta,
ouviu a gente, sabe aquela cara de nada, né? Você está falando, Deus te ama. Eu sou meio empolgada. Então, quando eu estou falando, eu quero que a pessoa vibre comigo, né? Porque você sabia que Deus te ama? Então, muito bom esse amor, você não acha? E ela não reagia. E a evangelização aconteceu toda assim, com ela em meio tom, né? Falou, aí a gente perguntou, a gente pode rezar por você? Sim. Tem alguma coisa que você quer que a gente reze? Alguma realidade? Ela, não. Nós rezamos, ela não falou nada, dissemos amém e estávamos indo embora. Se aquela evangelização terminasse ali, eu teria dito, olha, Deus deve ter aproveitado de alguma forma, mas eu acho que não trouxe muita diferença ali na vida dela, né? Mas quando a gente estava indo embora, essa mulher virou pra gente e falou assim, espera um pouquinho. Eu ainda me emociono muito quando eu falo disso, porque é tremendo o que Deus faz. Ela pegou na cozinha um copo de requeijão, ainda estava com o rótulo meio rasgado, e um líquido dentro meio amarelo. E ela falou assim, isso aqui é um copo de veneno que eu preparei para mim ontem, para beber e acabar com a minha vida. Eu não tive coragem de beber ontem, mas eu falei que de hoje não passava, que eu ia tomar esse veneno. Ai, eu fico toda arrepiada quando eu falo disso. Eu falei, minha irmã, em nome de Jesus, joga isso fora, porque o que Deus tem para você é vida e vida em abundância. Estou falando dessas realidades extraordinárias, porque foram extraordinárias. Eram vidas que estavam ao precipício, vidas que estavam a minutos de serem encerradas, e Deus foi em socorro delas no último instante. Mas existem muitas outras realidades que a gente não vê o fruto, que a gente não vê a realização, mas que nós podemos colaborar. É muito digno. Quando eu falo para vocês que eu amo evangelizar assim de porta em porta, eu amo pregar, eu amo ser jornalista. Sou professora também, estou voltando a dar aula ano que vem, graças a Deus. Eu sou professora, eu amo dar aula, mas não tem nada que eu ame mais do que isso aqui. Do que sair de porta em porta, do que evangelizar. É muito concreto. Você vê a pessoa te recebendo como alguém que está incomodando. Aquela pessoa tem sempre uma panela no fogo na hora que você chega, né? Tá, rapidinho, porque eu tô com comida no fogo ali. E você vê a desconstrução acontecendo no rosto da pessoa. Não é sempre, claro. Mas muitas vezes ela, nossa, minha irmã, e ali abre a vida, é lindo demais, é instantâneo. Você vê exatamente Deus agindo, porque não tem a ver com o que eu sei falar. Eu estou batendo no microfone, a imagem vai ser maravilhosa. Não tem a ver com o que eu falo, não tem algo de grandioso no meu jeito de falar. É o Espírito que me inspira e atua nela. É tipo uma bolinha de ping-pong, né? Vai lá, vem cá, e no final dá certo. E aquela vida é tocada. E quando você vai na casa de uma pessoa, você bate na porta dela, você encontra alguém que talvez não tenha mais esperança nenhuma. Porque quando alguém entra nessa igreja, passa nessa porta, alguma esperança ela ainda tem de mudar a sua realidade. Algo que fez ela sair de casa e vir para cá. Então, pregar aqui, você encontra essas pessoas que têm talvez um mínimo de esperança, de expectativa de mudança. Mas talvez em casa estejam as que não acreditam mais. As que talvez nunca acreditaram. Quantos ateus eu já vi dobrando os joelhos e agradecendo a Deus. E essa realidade a gente só se encontra quando faz isso. Vai de casa em casa. Quando sai de si. E eu estou falando de ir de casa em casa, mas a evangelização, por exemplo, o exemplo do ônibus, eu estava indo no mercado. Deus quer contar conosco onde quer que estejamos. E isso é o que faz Jesus exultar de alegria. É encontrar em nós esse coração disposto a fazer o como diz nessa palavra, a estar onde Ele mesmo deve estar. Você entende o tempo verbal que está nisso? Você chega no passado, Jesus chega no futuro. Você prepara o caminho, João Batista. Jesus fala assim, eu quero estar naquele coração ali, ó. Vai lá, minha filha, prepara. Fala de mim. Conta o que eu fiz na sua vida. Mostra para ela o que eu sou capaz de fazer. E ali há uma abertura, porque Jesus não invade. Há uma pequena abertura em Jesus que é especialista em penetrar brechas e fazer morada em lugares que antes era fechado para ele. Ele cativa aquele coração. Então, espero que de verdade seu coração seja afetado. Você que está assistindo aí também essa palestra, entenda que Deus quer contar com você. E esse é o chamado mais silencioso, mais escondido, mas na minha opinião mais digno de poder ver uma vida sendo transformada pelo anúncio do amor de Deus. E como que eu fui parar lá na Ilha do Marajó, né? Por que evangelizar? Por que o Marajó?
Como eu falei com vocês, eu fazia parte de uma comunidade por 20 anos e nós tínhamos uma frequência muito grande de evangelizar. Toda sexta-feira evangelizávamos no cemitério e nas capelas de exéquias, né, de velório. Uma vez por mês evangelizávamos em alguma favela do Rio de Janeiro, né, visitávamos as comunidades e às vezes íamos para o interior ou para outros estados. Evangelizei no Amazonas, em Mato Grosso. Então era frequente. Quando eu me desliguei da comunidade, vim para São Paulo e entrei numa rotina muito civil, de trabalho, de estudo e de tantas coisas para se fazer, essa realidade sumiu. Eu falei, nossa, que saudade de evangelizar, de porta em porta. Até o padre Christopher, aqui da paróquia São Serapião em Santa Ângela, eu partilhava com ele e ele me chamava às vezes, olha, a gente vai fazer evangelização, que aí eu quero. Me chama. E eu ia, mas eu sentia muita falta, né, de sair, sobretudo nas realidades rurais, essas comunidades mais distantes, para ir evangelizar. E eis que estava eu em Belém do Pará, a trabalho, estava fazendo uma viagem de trabalho, e fiquei sabendo de uma expedição missionária que aconteceria no Marajó em 3 semanas. Aí o rapaz estava lá, contou que fazem todo ano, como seria, sabe aquele olho brilhando, aquela coisa assim, meu Deus... Aquela pessoa que nunca comeu o morango do amor na época da febre. Ai, eu quero. Era assim, fiquei assim. Eu falei, nossa, eu preciso ir. Atendeu diretamente o meu anseio de voltar a essa experiência da evangelização, de pessoa a pessoa, de ir em casa, de ir nas pessoas mais pobres, mais necessitadas. Só que tinha muitos impedimentos. Já tinha fechado as inscrições. Existia um valor a ser pago somando passagem. Você sabe que para o norte e nordeste do país às vezes é mais caro que para outro país, né? A passagem muito cara, eu não conseguiria pagar e eu trabalhava, né? Como é que eu chego pro meu chefe? Tudo bem, daqui a 3 semanas eu passo 15 dias fora até lá. Tinha muitos impedimentos, mas eu não vou discursar aqui sobre cada um, mas Deus foi transformando todo impedimento em testemunho. A minha irmã me deu de presente a passagem aérea, então eu consegui ir. O pessoal da Shalom, né, porque essa expedição acontece com a comunidade Shalom, eles me deram a graça de me isentar do valor. Eu conversei adiantei o meu trabalho, trabalhei bastante, inclusive chefe. Se você estiver vendo esse vídeo, me valorize, porque eu trabalhei muito para poder ficar esses 15 dias fora, deixar tudo adiantado. E eu sei que em 1 semana eu já estava pronta para ir. Eu falei, eu vou. E fui. Não conhecia ninguém me conhecia. Foi uma loucura também por parte deles, né? Porque eles fazem toda uma entrevista com a pessoa, né? Para saber, não vai levar qualquer um para a expedição, né? Fazem uma entrevista, conhece, e para mim só uma pessoa falou assim, essa menina aqui é da CN e ela quer ir. Então tá tudo bem, pode ir. E eu fui. Também foi um risco para eles, né? Mas graças à docilidade do Espírito Santo que atua no coração desses missionários, não me fecharam a porta. E eu fui para lá. Mas antes de conhecer, de ver essa realidade, Marajó já estava nas minhas orações por causa desse senhor aqui, Dom Luiz José Ascona, era bispo de lá. E eu conhecia por conta até do trabalho da CN, a gente se debruça muito em cima das realidades de perseguição religiosa. E a gente escutou, de uma certa forma, que havia perseguição, não por causa da fé, mas por causa da moral católica, que obrigava este homem a denunciar os abusos que aconteciam lá. Como ele era padre e amava o ser humano, isso fazia com que ele não se calasse. E isso fez com que ele fosse ameaçado de morte várias vezes. Aqui tem uma matéria do G1, né, da Globo, quando ele faleceu, falando Dom Luiz Ascona, símbolo da luta contra o tráfico humano e abuso infantil no Marajó, morre aos 84 anos. Algumas frases dele que eu separei. Uma mãe levava uma menina de 10 anos para uma dessas balsas, meninas que se chamam balseiras, por R$2,40, R$2,40, e um pequeno balde com vísceras de porco ou de boi. Isso equivale a uma menina em algumas regiões do Marajó. Outra frase dele, eu sou consciente de que podem me matar, mas eu não posso tolerar mais que esse fenômeno tão triste aconteça diante da minha cara. Ele não morreu assassinado, ele morreu por uma enfermidade, mas era um homem, eu conheci ele pessoalmente aqui, encontrei ele algumas vezes. A última vez que eu encontrei lá em Aparecida, Deus, quando eu vim aqui tirar uma foto comigo, e graças a Deus que eu tirei, porque foi o último momento que eu estive com ele pessoalmente, né?
um mártir da moral, da defesa da vida, da defesa pastoral familiar que trata tanto da defesa da vida na temática do aborto. Existem essas adjacências também da defesa da vida. A defesa da vida nascida, a defesa da infância, a defesa da dignidade de crianças que não tem quem lute por isso por elas. Então, Dom Ascona eu sempre rezava pelo Marajó por causa dele, quando eu comecei a ouvir as histórias, né? E por isso, quando ele falou assim, vai ter expedição Marajó, eu falei, eu preciso ir. Meu coração me chama a essa terra há muito tempo. E aí eu fui. Deixa eu contar agora, deixa eu ver que horas são, para eu não passar aqui, como é um pouco da vida no Marajó. Trouxe alguns dados e estatísticas que trazem um pouco do rosto, né, dessa missão. Estou na frente, vocês conseguem ver aqui atrás de mim? Tá. A ilha, na verdade, a gente chama de ilha, né, por entendimento popular, mas é um arquipélago. São muitas ilhas, 2.000 e poucas ilhas, que formam esse arquipélago do Marajó, né? E ele está presente no Pará, no estado do Pará. É o arquipélago todo, 4 vezes maior que a Jamaica, 5 vezes maior que Porto Rico. É geograficamente muito expansivo. O maior arquipélago fluvio-marítimo do mundo, com 2.500 ilhas e ilhotas. São 17 municípios dentro ali do arquipélago do Marajó, com aproximadamente 591.064 pessoas, né, habitantes. O pior IDH do Brasil. 4 dos municípios da Ilha do Marajó estão entre os 10 piores IDHs, né, Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, é o pior lugar para se viver, onde saneamento básico, possibilidade de alimentação, emprego são escassos. É realmente uma realidade difícil, né? Inclusive, Chaves está entre esses 4 municípios que têm o pior IDH. Chaves é o lugar onde nós fomos, o município onde nós ficamos, né? 73% da população vive em situação de pobreza, segundo o censo, né, que vivem abaixo do nível da pobreza. Imagina um lugar onde 73% das pessoas vivem assim. Vivem com muito pouco, gente. A maioria das pessoas lá vivem de Bolsa Família. E especificamente em Chaves tem uma realidade muito complicada, porque o banco da cidade, o banco do município, precisa que o dinheiro venha de fora para abastecer o banco e as pessoas poderem sacar o Bolsa Família, o salário, o que tiver que sacar, toda a movimentação bancária que nós somos acostumados a fazer. O dinheiro vinha para essa agência por avião, por não sei se eu vou chamar aqui de aeroporto, né, mas é uma praça, assim, onde o avião pousava. Só que o prefeito não cuidou dali, né? Então o mato cresceu, a estrada ficou muito ruim e ficou perigoso do avião pousar ali. Então a empresa lá da agência, do bancário, falou assim, olha, se você não construir uma pista digna, a gente não vai mais levar dinheiro para lá. Não dá para ir por barco, que é muito perigoso. Vocês assistiram a série Psica, da Netflix? Tem uma série que fala sobre a realidade do Marajó e fala sobre tudo isso, sobre abuso, exploração, tráfico humano, sobre roubos, esses piratas, né, que existem nos barcos. Então é muito perigoso atravessar pelo rio com dinheiro. Então eles não fazem esse movimento e o que acontece? Não tem dinheiro no banco. O que as pessoas precisam fazer? Pegar um barco e ir para outra cidade, se não me engano é Breves, para poder sacar o dinheiro nessa outra cidade. O custo da passagem de barco é R$50. Ou seja, eles ganham R$600 do Bolsa Família. R$100 fica só no trajeto. 50 para ir, 50 para voltar. Sobra 500 para eles viverem o ano inteiro, o mês inteiro. É uma realidade muito pobre. As pessoas são muito pobres e por conta do meu trabalho, eu lido muito com realidades de fora, né? Realidades caóticas, por exemplo, Oriente Médio, África, e sobretudo falando da África, que tem extrema miséria, perseguição religiosa, guerra civil, mas a realidade que eu conheço por entrevista, nunca fui, né? Até já tive a passagem comprada, a hospedagem garantida e não consegui ir, porque o país que eu ia, né, que era Burkina Faso, ficou muito perigoso, sequestraram 2 franceses, uma semana antes da gente ir, cancelaram a nossa ida. Eu ainda não consegui conhecer de perto aquele lugar, né? Mas ainda vou. E falei disso porque a realidade que eu conheço da África são pessoas com muitas necessidades, muito pobres, mas felizes.
Gente, o africano, ele é um povo alegre. A celebração deles é empolgante. Eles são felizes. Não tem nada, mas eles cultivam é claro que não é generalizado. Tem muitos que são mais cabisbaixos, né? Mas a cultura, de maneira geral, é alegre. O que eu vi na Ilha do Marajó era o oposto. Para mim, lá é pior do que a África. Embora em índices não seja, a realidade me parece uma depressão coletiva. As pessoas não têm ânimo. A gente batia na casa das pessoas e perguntava: você almoçou hoje? Ela falava: eu matei uma preguiça e comi um açaí. E o que você vai comer? É o bicho mesmo, né? Matou para comer. O que você vai comer amanhã? Não sei. O que você vai fazer? Não sei. Aí chove muito nessa região. As pessoas ficam em casa dormindo na rede. Não se trata de, me perdoe a expressão, né? Mas é porque o carioca ele tem um jeito que não é muito legal de falar, mas estou encontrando outra palavra. Não se trata de ser vagabundo, sabe? De não ter estímulo para trabalhar, não ter vontade de ser preguiçoso. Por que eu só pensei agora nessa palavra? Perdoem. Não se trata de ser preguiçoso, as pessoas não têm ânimo de vida. Você conhece alguém em depressão? Agora você imagina uma cidade inteira de pessoas assim, sem força para sair, para lutar, para correr atrás da própria sobrevivência. Vivendo um dia de cada vez, quando chega no esgotamento máximo, é que ela vai tentar de alguma forma encontrar o necessário para aquele momento. Não para a semana, não para o mês, mas para aquele momento. Aí volta para sua casa e fica naquela prostração. É uma realidade que verdadeiramente precisa muito de Jesus. Porque Jesus traz alegria na falta, não é verdade? Quando você encontra Jesus, pode estar cheio de dívida. Seu nome está famoso no SPC e no Serasa. Tem uma foto sua do lado das dívidas. Mas você está feliz. Aquelas pessoas precisam dessa alegria que não tem a ver com ter ou não ter, mas de se sentir amado. Deixa eu passar aqui, senão eu fico horas falando disso. Aqui são os missionários desse ano, né, em 2025. Fomos nós, como eu disse, não conhecia nenhuma dessas pessoas, nenhuma delas me conheciam, mas são pessoas do Brasil inteiro. A maioria faz parte da comunidade Shalom, mas a expedição é aberta para pessoas de fora, mediante essa entrevista, né, e todo esse processo para conhecer. Como a gente faz? A gente vai de avião para o Macapá. Embora o Marajó fique em Belém, fique no Pará, a gente tem que ir para o Amapá para poder pegar um barco de lá, que é a melhor forma de chegar na ilha. E o barco que sai de lá é esse daí. É essa delícia. Você não pode nem balançar na rede. Desculpa. É muito cheio, é muita gente. E essa travessia é feita desse jeito. Cada um leva a sua rede, né? Eu levei a minha. A gente pendurou lá no barco e a gente foi as horas que precisavam. Eu não me lembro quantas horas foram, acho que umas 8 horas desse barco para chegar na ilha de Chaves. Isso no primeiro dia. Aí chegamos em Chaves, esses são alguns dos missionários que foram com a gente. Chaves é um dos municípios, né? Lá tem um espaço de paz, que é a área, né? O lugar onde a comunidade Shalom faz um trabalho, principalmente junto às crianças. É no contraturno da escola, né? Então as crianças estão de manhã, à tarde vão para lá. E ali elas têm aula de artes, de dança, tem tratamento com psicólogo, tem todo tipo de acompanhamento que faz uma diferença tremenda. No momento que a gente fez, a gente recebeu crianças da ilha toda. Então tinha os que eram do espaço de paz, que já estão sendo trabalhados ali ao longo do ano nesse espaço, e as que não são, que as famílias não cadastraram, que não teve como acolher. É nítida a diferença das crianças, que são a liberdade delas, a alegria, a liberdade de fazer contato com você. E as outras, gente, as crianças, elas são amedrontadas. Na verdade, não são as crianças, os adultos também. A expedição, ela funciona, eu vou passar aqui, depois eu volto nessa aqui para contar para vocês quem é essa moça aqui que eu trouxe também no meu oratóriozinho, né? Nós vamos nesse barco, né, depois que saímos de Chaves. Esse barco é nossa casa por uma semana. Nós moramos nesse barco por uma semana visitando as ilhas. Então a gente abarcava numa ilha, passava o dia ali fazendo a missão, voltava para o barco e ia até outra ilha. Então é ali que a gente tomava banho, ali que a gente fazia partilha, ali que tinha uma capela do Santíssimo. Eu posso dizer que eu tive com Jesus no barco, literalmente, não teve tempestade, o moço dormiu sem problema, a gente também ficou bem. Existia, claro, todo o risco, né,
própria da vida fluvial ali, eu digo risco de assaltos mesmo, né? Mas Deus foi tremendo, nos preservou em tudo e moramos nesse barco, essa galera toda aí, mulher, mas muita mulher, acho que tinha umas 30 mulheres. E sabe quantos banheiros, gente? 2 banheiros para tomar banho. Eu não consigo começar o meu dia sem tomar banho. Não adianta, não tem santo que me faça começar o dia sem tomar banho. Então eu levantava às 5 da manhã, tomava o banho, voltava para a rede e esperava até a hora do despertar, né? Que tinha toda uma rotina para não ficar sem meu banho, porque era muita mulher, muito banho, e a gente se organizava. Mas era bonito porque esses desafios foram muitos. Mas esses desafios não nos tornavam tristes, não nos desanimavam. Gente, a equipe médica da expedição rala muito, trabalha muito, é muita gente para atender, é muito complexo, eles se dão muito, eles ficam assim, visivelmente esgotados no final do dia. Mas você não vê ninguém triste, ninguém arrependido de ter ido. Pelo contrário, as pessoas já estão fazendo plano para o próximo. No ano que vem a gente não trouxe de pirona suficiente. Ano que vem a gente traz mais. E as pessoas vão fazendo planos, porque é bom estar ali. O cansaço é um testemunho, sabe? Uma coisa que alimenta o ânimo, né? A gente se sentia assim, mas teve perrengue. Eu peguei lá a gente não podia beber a água das casas, né? A água não era tratada. Então o pessoal da Shalom tinha muito cuidado com isso. Eles tinham água mineral pra gente, a gente enchia a nossa garrafinha e saía com a nossa garrafinha a instrução de não beba água, porque vai fazer mal. Não seja herói, né? Vai fazer mal. Eu não bebi, eu juro, não bebi. Mas alguma coisa que eu comi me fez muito mal. E lá não tinha atendimento médico, né? Então a gente meio que improvisou ali com a equipe médica da expedição mesmo. Eu lembro que eu precisei tomar soro na veia, mas só tinha agulha pediátrica. Então eu levei 2 horas parada sem mexer, porque a agulha podia sair da mão ali, eu não estava sentindo nada. A mão, o ombro, né, o lado direito inteiro, eu não sentia mais nada. 2 horas até todo aquele soro passar naquela agulha fininha e entrar para ver se eu melhorava. Eu também tenho alergia a mosquito, então imagina o que tinha de mosquito lá. E eu passei, esfreguei até alho no braço para ver se eles não picavam, mas os danados acharam que era tempero. Ficou assim mesmo. Tomei remédio, eu passava repelente um em cima do outro. E aí tem um detalhe, porque eu também sou alérgica a repelente. Minha vida é difícil, eu sei. Deus apertou o dificulte e deixou o dedo lá. Então eu não podia passar qualquer repelente, é um repelente para bebê, com não sei o quê, enfim. Mas eu me enchi ainda assim, eu fiquei muito, muito mordida, chegou a ficar um pouco deformado em mim, né? Aí eu tive que tomar corticoide para isso também. E para melhorar a experiência, lá vocês vão ver mais na frente, ó, deixa eu passar aqui só para vocês verem. Aqui. Os lugares que a gente tinha que andar para evangelizar era assim, tá vendo? Como é calçadinho, como bem sinalizadinho, é lama, é muita lama. A gente tinha que passar por essas estradas de lama para chegar nas casas, né? Então esse elemento aqui, que é a galocha, é muito importante. O que a gente fazia? A gente vestia a galocha, deixava um tênis lá no nosso espaço, tinha um lugar onde a gente fazia celebrações, tirava a galocha, vestia o tênis e ficava lá. E quando saía de novo para as áreas alagadas, calçava a galocha. Então era um tira a galocha, põe galocha, tira a galocha, põe galocha. E eu já tinha essa experiência, já fiz acampamento em sítio, já tinha essa experiência mais aventureira, né? Então eu sei os paranauê, eu sei que eu tenho que deixar a minha acabei de falar, galocha, de cabeça para baixo, para nenhum bicho entrar, sacudir antes de colocar o pé. E eu juro por Jesus, Nossa Senhora, que eu fiz tudo isso. Eu deixei, tinha uma fileira de galocha, assim, só a minha estava de cabeça para baixo. Eu falei, não, eu sou obediente, eu vou deixar aqui. Na hora de calçar, eu sacudi assim, fui e enfiei o pé. Quando eu fui andando, era assim, uns 2 quilômetros, eu acho, eu senti alguma coisa dentro da galocha. Eu pensei, nossa, deve ter uma pedra, né? Aí eu fui o tempo todo empurrando a pedra para frente para não pisar nela e machucar o pé. Mas eu não tirei a bota. Só tirei quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, tirei a bota e falei, nossa, deixa eu ver essa pedra aqui. Tum! Caiu uma caranguejeira. Mas ela levou a pior, tá? Ela morreu. Eu tô viva. Mas quem conhece caranguejeira não morde, né? Mas ela solta aqueles pelinhos que causa urticária. Gente, é porque eu não tenho mais a foto, né? Meu pé ficou assim,
em carne viva. A parte de cima não tinha, e minha pele é só um pouquinho branca, né? Não, você não via nada branco, era só vermelho. Ficou totalmente em carne viva. Quando eu cheguei aqui, eu fui lá no Butantan para fazer todo o tratamento, porque estava piorando com o tempo, né? Para melhorar, até por conta do contato com a água, né? E que não é tão pura, eu peguei uma bactéria onde ficou a ferida da aranha. Então, todos esses perrengues eu passei, mas eu digo que valeu a pena. Tanto que eu estou indo de novo, para viver tudo isso de novo, porque de fato o que a gente ganha, o que a gente vive nessa expedição vale cada sacrifício. Depois vira história divertida para contar, né? E como funciona a expedição? A gente chega, essa aqui é a chegada em uma das ilhas, é exatamente assim, são palafitas, são lugares alagados. Para você passar de uma casa por outra, tem umas pontezinhas feitas com 2 ripas, e atravessa quilômetros ali. Gente, eu me senti uma pessoa muito aventureira, porque eu olhava assim, eu vou cair, no meio de lá, eu vou cair, mas eu conseguia até o final, passava assim, eu andava quilômetros por cima, tem hora que dava uma sonzeira que eu me tenho que parar, que eu não aguento mais ficar andando, olhando para o chão, mas enfrentávamos, e alguns lugares não tinham essas ripas, que funcionavam como pontes em cima do alagamento, né? Então você tinha que mergulhar o pé mesmo, e eu muito esperta, levei uma galocha curta, para não fazer volume na mala. Esperta, né? Não vou carregar peso. Primeira pisada que eu dei, afundou até o joelho. Oh, maravilha, né? E quem já era esperto, estava com a galocha grandona, ficou de boa. Esse ano eu estou levando uma bem grande. Nós chegávamos nessas ilhas, a primeira atividade era uma Santa Missa. Nós celebrávamos a missa e depois começava a atividade. E era muito bonito porque, assim, 1 hora antes da missa, 40 minutos antes da missa, as pessoas começavam a chegar com as jarbetas, que eram como canoas com um motorzinho, muito bem arrumadas. Cabelo assim, milimetricamente penteado, a melhor roupa. As pessoas estavam tão felizes de participar da missa. Tinha uma comunidade que nós fomos que eles falaram, a última missa que teve aqui foi há 5 anos. Você imagina vocês morar num lugar onde há 5 anos você não participa da missa? Quem consegue pega o barco e participa em outra ilha, em outro lugar, né? Mas quem não consegue, porque toda travessia ela custa, quem não consegue fica esse tempo mesmo sem a celebração. Tem catequistas, né, tem coordenadores das regiões que às vezes fazem a celebração da palavra, mas a missa mesmo era um presente que a gente levava junto com todo o resto. Então quando o padre chegava e atendia, ele passava o dia atendendo confissão, fazendo direção espiritual, porque as pessoas têm sede da palavra de Deus. Elas têm vontade de viver isso que a gente tem disposto diariamente. A gente pode escolher a missa mais perto de casa, o padre que fala melhor e que eu gosto do jeito que ele fala, o músico que toca mais afinado, a gente pode escolher. Eles anseiam 5 anos para poder ver o pão se tornar corpo, o vinho se tornar sangue. Para mim, foi uma experiência de validade, valorizar mais a Santa Missa. Eu espero que você receba também esse efeito, ouvindo esse testemunho. Então, nós fazíamos a celebração da Santa Missa. No final da missa tinha um momento de exposição do Santíssimo e um momento de oração muito profundo, muito simples, mas muito profundo. A gente via mesmo as vidas sendo tocadas ali, crianças, jovens, adultos, ajoelhados, cantando. Era um momento assim, extraordinário. Foi onde meu coração mais vibrou, né? Depois que acabava esse momento, a gente era dividido em 3 equipes. Uma era a equipe médica, que fazia os atendimentos, nós tínhamos pediatra, dentista. Um dentista ele chegou a fazer 84 obturações em um dia. Você entende o que é ir para uma expedição dessa? Para a galera da saúde, a gente rezava muito por eles, porque era muito, muito exigente mesmo, né? Tinha pessoas que mexem no corpo, como chama? Fisioterapeutas, obrigada. Tinha fisioterapeutas, psicólogos, então tinha todo um sistema para atendimento. Tinha uma triagem, a pessoa fazia, entendia do que era, né? Para fazer, então tinha todo esse processo. Enquanto isso, as pessoas que não servem de nada para a saúde, como eu, que não sei botar um termômetro, a gente compunha outra equipe, que era a equipe de evangelização. Então nós íamos de casa em casa, nas rabetas ou pelas palafitas, né, para poder visitar as casas e evangelizar. E depois tinha a equipe que ficava com as crianças, tinham encontros de evangelização, de catequese e de diversão, de brincadeira, que é uma coisa que falta muito para as crianças também. Momentos de descontração. Então essa equipe preparava tudo isso. Tinha o teatrinho lá com uma passagem bíblica, tinha momentos de evangelização, mas também tinha a hora da brincadeira, de dar doce, de dar brinquedo.
de distribuir escova e pasta de dente, tinha todo esse processo. E nessas visitas onde eu me encaixei, que foi onde eu vivi as experiências assim mais profundas, onde eu encontrei essas pessoas, como eu falei, que parece que não tem estímulo, sabe? Não tem vontade de viver. E ali nós éramos convidados a fazer esse anúncio para elas, da vida de um Cristo que traz vida. Essa daqui, em especial, essa menininha, que eu estou tocando o rosto dela aqui, ela é a 21ª filha de uma família, né? Os pais dela tiveram 21 filhos. Dos 21, parece que 10, a gente visitou essa foto do lado, a gente visitando a casa dela, sentadinha aqui, é a mãe dela, né? 10 filhos, ela não sabia onde estava. Assim, mas os 21 moram aqui, ela não, aqui mora 7. 3 tá não sei onde, e 10 eu não sei onde estão. São crianças que podem ter sido raptadas, o que acontece muito. Crianças traficadas, vendidas, muitas vezes para exploração sexual, muitas vezes para venda, para adoção, muitas vezes para aproveitamento de órgãos. Eu sei que é duro, mas é a realidade que se vive. Outras fogem, vão por vontade delas mesmas para outra cidade, mas essa é uma realidade comum. Famílias muito numerosas, muitas crianças sem paradeiro e algumas com histórias muito tristes para contar, né? Essa realidade da exploração sexual, tráfico infantil, sobretudo, que Dom Ascona denunciava, é algo muito presente. É triste, gente, mas é normalizado. Eu perguntei para uma das... Já vou encerrando. Eu perguntei para uma das missionárias lá da comunidade Shalom. Eu falei assim, vocês têm noção dessas crianças aqui, se elas vivem essa situação de abuso sexual? Aí ela apontou assim, olha, aquela ali. Eu falei assim, nossa, tem criança aqui que ela reconhece que vive, né? Essas são as que não vivem. Meu Deus, essas a gente não tem desconfiança ou relato. Todas as outras vivem. São crianças que são vendidas, gente, por 1 quilo de feijão, por R$5. Ela me contou que tinha um rapaz que trabalhava no fórum e que ficava na cidade por uma semana. E ele ia no conselho tutelar denunciar porque toda noite uma menina batia na porta da casa dele para se oferecer para ele, mandada pela família. Você tem 1 quilo de feijão, ela se oferecia. E ele, homem justo, assim, eu tenho medo de acharem que eu estou fazendo alguma coisa para essas meninas virem aqui. Então ele ia no conselho tutelar e denunciava, estão vindo lá na minha casa. E ele dava qualquer coisa para a criança ir embora, porque são crianças com fome de verdade, né? São famílias com fome de verdade. Mas essa é uma realidade normal. Até na série Psica, eles tem uma parte que o pai era dono de um bar e ele oferece a filha de 13 anos, né? Ele fala, você não quer? Ela, quase virgem, fala assim, né? Porque é natural esse processo da venda e da exploração, assim como do incesto nas próprias famílias. Tinha uma menina de 15 anos, grávida do 3º filho do próprio pai. E todo mundo sabe. E não denunciam. A própria comunidade Shalom abre toda vez um protocolo lá no conselho tutelar. E aí quando eles visitam, porque eles não só denunciam, mas acompanham. A gente quer saber como é que está o processo e tal. Não há nenhum processo aqui. Não, como não? A gente vê, denunciou, o protocolo está aqui, né? Ah, não está mais. Então abre outro e denunciam de novo. Existe quem luta por isso. Existe quem busca a proteção e defesa dessas crianças. Mas o sistema é muito maior e muito mais corrupto. E essa é uma realidade repetida e acontecendo o tempo todo lá. É triste. Eu lembro que, ouvindo todas essas histórias, no último dia que eu estava na expedição, eu sentei, as crianças estavam fazendo lanche, né? Eu sentei, olhava assim para elas e falei assim, meu Deus, eu não fiz nada. Eu estou indo embora e não fiz diferença nenhuma na vida dessas pessoas. O que eu mudei? E aí, na mesma hora, porque Deus é muito bom e não me deixa sem respostas, uma menina virou para mim, e eu estava toda maquiada, né, para o trabalho com criança. Ela olhou para mim e falou, tia, você é linda, você é a rainha do mundo. E aí eu entendi que o que ela estava vendo ali não era estético, até porque, né, estou um pouco longe de ser linda e rainha do mundo. Mas o que ela via foi o cuidado, foi o amor. Eu vivi uma experiência, partilhei com a Zorimar, encontrei a Zorimar na padaria, acho que 2 dias depois que eu cheguei de lá, então eu só conseguia falar sobre isso. Eu falei assim, bom dia, deixa eu te contar do Marajó, era meu único assunto. E aí eu compartilhei com a Zorimar de uma experiência que eu vivi, as crianças estavam reunidas lá, e tinha um menino que estava sentado longe, não estava participando da brincadeira. E aí eu fui lá, né, eu falei assim, você não quer ir lá brincar? Ele, não quero não.
Vamos lá, daqui a pouco vai distribuir brinquedo. Eu falei, não quero não. Vamos, insistindo, né? Ele falou assim, não, eu tô com uma ferida. Acho que foi isso que ele falou. Tô com uma ferida. Onde? Porque a gente tinha os médicos ali, né? Aí ele apontou aqui, mostrou o joelho, que estava imundo, por causa da lama, né? E eu falei assim, não parece ter uma ferida aqui. Eu falei assim, mas vamos lá lavar pra ver. Levei ele, joguei água, lavei e não tinha nada além de sujeira naquele joelho. Mas foi aí que Deus tocou meu coração e me fez validar a acusação de dor daquela criança, ainda que não era visível. E eu pensei, nossa, tá mesmo, calma aí que eu vou cuidar. Eu uso lente de contato, né? Então eu preciso estar umidificando o tempo todo, sobretudo em lugares mais secos. E eu estava no bolso da minha calça com o meu colírio. Então eu peguei o meu colírio e falei assim, eu vou colocar um remédio para você. Pinguei 3 gotinhas de colírio no joelho dele. Fui lá, peguei um band-aid e colei. Quando eu estava fazendo isso, destacando o band-aid para colar no joelho dele, ele se inclinou para mim e me deu um abraço. Um abraço tão forte. Ele não tinha nem me olhado nos olhos ainda. As crianças, no início, elas tratam assim, com distância, com medo. São crianças que foram muito maltratadas por desconhecidos como nós, como eu era para ele, né? E ele me deu um abraço e eu entendi. Deus falou muito forte ao meu coração. Tão improvável como colírio para um joelho é o amor florescer nessas crianças. E acontece. Né? 2 dias depois, ele estava lá com um band-aid imundo. E eu falei assim, vem aqui, deixa eu trocar esse band-aid. Ele, não, saía correndo, ninguém segurava ele, né? E eu acho que o que ele não queria tirar era a memória daquele carinho que ele recebeu, né? Eu falei, eu vou colocar um outro band-aid, tem um colorido aqui. Ele não deixou tirar. E essa experiência, essa foi a recompensa que eu recebi visitando esse lugar. Concretamente, eu não vi nenhuma realidade mudar. É muito difícil, você não faz ideia. Vocês não fazem ideia do que é difícil você conhecer a história de uma criança, saber o que ela vive dentro de casa e no final do dia você entregar ela para o pai que você sabe quem é e o que faz. É muito difícil. Precisa confiar muito em Deus, que muda toda a história, que é capaz de interferir em qualquer realidade. Mas eu tenho certeza que não foi em vão a minha estadia lá, como a de nenhum desses missionários, mas Deus colhe os frutos no tempo certo, né? Deixa eu acelerar aqui só para mostrar umas fotos para vocês. Essa Isabela mora no Rio também, em Petrópolis, e ficou comigo evangelizando a maior parte do tempo. Aqui é um videozinho, deixa eu ver se dá. Aqui é missionário pé na lama. É o único jeito de chegar, gente, nas casas, ó. Que eles são meus irmãos missionários, já estão falando com a família. E a minha missão é chegar até lá. Então, vambora! Mas é só eu pisando na lama para ter uma dimensão do quanto é funda, né, os alagamentos de lá. Um pouco da comida, açaí, que não tem nada a ver com açaí que a gente come aqui. É um açaí terroso, que se come com feijão, com farinha, com peixe. Aqui na caneca que ele tá vendo? Aí eles jogam no prato e comem com a comida. É um açaí, não é salgado, mas ele se come com comida salgada. Eu curti, mas para quem não está acostumado, dá um revertério, cuidado. Também as frutas aqui, muito natural, foi que a gente experimentou. O banho no rio, muitos deles era ali. A gente sentia umas coisas passando, mas fingia que não estava vendo e relaxava, de estar com shampoo e tudo, gente. Literalmente banho no rio. Aqui um pouco do trabalho com as crianças, né, nas ilhas que a gente visitava e reunia elas. É curioso como essas crianças não têm imaginário. Tem uma dinâmica aqui não, acho que está ruim de ler, né? Nesse papelzinho, a gente propôs para eles fazerem 3 pedidos. Como foi difícil fazer as crianças fazerem pedidos? Me fala, o que você quer pedir para Jesus? Não sei. Você tem alguém doente na família? Vamos pedir? Não sei. Você quer um brinquedo que você não tem? Não. As crianças não desenvolvem imaginário. Quando a esperança é sufocada, elas não conseguem nem pensar em como é uma vida melhor. Elas não conseguem nem pensar no que é o que elas ainda não têm, entende? Então foi difícil extrair isso delas, mas uma criança escreveu assim, ó: eu quero uma casa, eu quero ser santa, eu quero a saúde da minha família. Esses foram os 3 pedidos que ela fez, né? Ai, gente, é demais. Esses momentos de oração muito profundos, aqui a gente vê que Jesus pisa no nosso chão e cura mesmo. Crianças repousando no Espírito,
Crianças compartilhando histórias muito duras, aprendendo a rezar. Você vê aqui nessa daqui, ó, um rezando pelo outro, movimento voluntário. A gente não pediu para eles fazerem isso. Eu tô sentadinha ali, ó. Nós estávamos no meio dele rezando por eles. E aí um começou a chorar, o outro colocou a mão na cabeça e começou a rezar por ele. Só o Espírito Santo faz isso, gente. Um pouco das crianças. Esse menino é danado. Nossa, como deu trabalho. Mas ele é... é interessante, não vai dar tempo de falar, mas o pintor que fez a parede da capela fez o semeador com a cara de um marajoara, né? E quem inspirou o rosto do menino Jesus foi esse menino aqui, que está bem de frente, né? Ele que foi a inspiração para pintar o rosto do menino Jesus. E eles fizeram esses ícones, né? Tanto da Virgem Marajoara, que é um título de devoção deles lá, e que traz esse rosto presente, parecido com eles, e isso aproxima a Deus. Para mim, essa é a estratégia, por isso que Guadalupe tem cara de Índia, por isso que a aparição lá da China, o rosto é oriental, porque Maria quer dizer, eu sou uma com você. Eu me pareço contigo, eu partilho das suas dores, né? E eles tiveram essa inspiração de pintar esses ícones. Um pouco desses momentos de celebração, a gente fez... A expedição acontece no período do carnaval, né? Então tem um bailinho com os jovens, com as crianças, né? Então joga confete, faz uma festa. É muito legal. As crianças rezando aqui, profundíssimo. Oh, Deus. Aqui um pouco da Tati, lá no meio. Esse aqui é uma rabeta, é uma canoinha. A gente atravessa, aí sobe numas... Como chama isso, meu Deus? Aquilo ali? Rampa. Sobe numas rampas para poder... Assim, super íngreme, se filma, viraliza no TikTok. Porque a gente passa uma vergonha subindo naquilo. E as crianças vão num corre só, né? Mas a gente não tem essa habilidade. É aqui uma frase do Papa Francisco que me inspira muito, né? Prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. É preciso pisar na lama de fato. Essa aqui é a cena que a gente precisa ver quando vai embora. Aqui a gente está dentro do barco, indo embora, eu voltando para cá, para São Paulo, e as crianças ficam assim, chorando. Porque quando nós chegamos lá, nós trazemos tantas coisas que eles não recebem, quando a gente vai embora é uma perda. A primeira coisa que falaram para mim quando eu cheguei lá, tia, vocês vão embora, né? Eles já sabem que eles vão ver um momento legal ali, mas que uma hora aquelas pessoas vão embora. E isso sente, né? Foi por causa desse choro aí que eu vou voltar. E foi engraçado, deixa eu falar desse meu retorno, porque eu me inscrevi para a expedição, esse ano eu fiz tudo certinho, me inscrevi no prazo, tem que pegar lá o antecedentes criminais, eu peguei, mandei, sou certinha, gente, nunca matei, nunca roubei, sem motivo, nunca fiz, mas fiz tudo certinho, mas aí aconteceu uma reviravolta na minha vida. E eu falei assim, eu não vou conseguir pagar os gastos, né? Tem uma taxa que é uma hospedagem de 20 dias, não é barato, né? Com alimentação, com tudo, e mais a passagem de avião, que também não é barata. E eu me vi impossibilitada de arcar com isso, né? Aí eu mandei para essa moça aí, que se chama Dilma, que se tornou uma mãe espiritual para mim. Eu disse uma reza porque eu acho que esse ano eu não consigo ir. Só que, quando eu voltei de lá, eu divulguei tanto a obra, que esse ano 12 pessoas se inscreveram para a expedição porque viram meu testemunho. Algumas vão daqui, outras de Ibiúna, outras do Rio de Janeiro, e quiseram ir. Inclusive dentistas, médicos, né, querem ajudar na expedição. E aí ele falou, poxa, mas você acabou levando tanta gente e você não vai me sentir, até Paulo, né? No final de tudo, sou eu quem não estarei aí. Eu falei assim, eu não tenho o que fazer. E aí, por graça, uma pessoa que sabia da minha necessidade, conversou com uma outra que ia, que era uma médica, que se inscreveu para a expedição, mas que acabou não indo porque ela não conseguiu tirar as férias nesse período. Parece que todo lugar que ela trabalha, todo mundo tira férias no carnaval, não sei porquê. E ela falou assim, eu não consigo sair, porque não vai ter ninguém lá, então eu não vou para a expedição por isso. Ela soube e ela pagou a minha passagem, né? Eu já comprei, a passagem está comprada, e eu estou ali dizendo para ele, gente, me ajuda aí com outro valor, né, para ir, mas para mim é a visita de Deus na confirmação de que aqui é onde eu verdadeiramente me senti renovada nesse chamado a ser missionária. A levar o pouco que eu tenho, porque eu não sou médica, não sou enfermeira, como eu disse, eu não sei nem botar um termômetro, o negócio apita, eu não sei se está bom ou não, eu não sei, mas eu sei quem mudou a minha vida. Eu não sei colocar um termômetro, mas eu sei a temperatura que tem o amor de Deus. E é isso que eu levo para as pessoas, é isso que eu quero distribuir
para eles, né? E Deus me deu a graça de retornar nesse ano. Eu vou no dia 4 de fevereiro e volto no dia 24, vivendo essa experiência lá com eles. Eu espero que, gente, ao longo dessa noite, né, essa não tenha sido só uma exposição de uma experiência vivida, mas um incômodo, uma pedra no seu sapato, te incomodando e te inquietando para também atender ao chamado para ir para o Marajó? Não, aí onde você está. Santa Teresinha é padroeira das missões sem nunca ter saído do convento. Porque ser missionário, evangelizar, não é sair do lugar, é sair de si, é sair do medo, do conforto, sair da autopreservação, do que vão pensar, do que vão falar de mim, eu vou ser ridicularizado, é sair desse espaço e ir ao encontro daquele que precisa, porque tem alguém que está muito perto de se perder de vez, e nós talvez sejamos a última ligação dele e Deus, então que possamos fazer o nosso trabalho, amém? Eu vou abrir aqui um minutinho para perguntas. Não é que eles não vêm, é que eles não se importam. É por isso que quando a Roseli falou comigo sobre o nome desse momento, né, eu pedi ajuda para o ChatGPT e gostei muito dessa expressão que ele usou. Eu montei um prompt lá, né, um pedido, e gostei desse dos esquecidos, a terra dos esquecidos, que eles sabem o que acontece, mas são esquecidos. Gente, tem tantas denúncias preparando esse momento. Tantas denúncias, teve reportagem no Fantástico, no Jornal Globo, na Folha de São Paulo. A deputada Damares foi uma que falou muito tempo sobre o que acontece lá na Ilha do Marajó. É muito falado, é muito denunciado, todo mundo sabe. Quando as rabetas chegam, os turistas passam nos barcos, né? E vêm as rabetas com as meninas dentro, vendendo farinha, açaí. Mas na verdade o que elas estão fazendo é se prostituindo. Todo mundo sabe o que acontece quando essas meninas sobem nos barcos e ninguém faz nada. O que eu recomendo, Zori, respondendo a sua pergunta, né? O que eu posso fazer? A primeira coisa é rezar. Deus interfere em toda a realidade. Eu creio muito mesmo nisso. Eu vivo por conta da CN essa questão da liberdade religiosa, e quando a gente entra em contato com um perseguido, esse é o primeiro pedido que eles fazem. Reze por nós, não nos deixe, não se esqueçam de nós. Essa é uma mensagem que a gente manda para eles, de que eles não estão sozinhos. A partir de hoje, eu faço esse clamor a vocês, né? No seu terço, na sua missa, no ofertório da missa. Sempre se lembre, Senhor, recebe esses irmãos do Marajó, que precisam tanto de ajuda. Torne isso uma intenção constante, como desde algum tempo já é para mim. E a segunda, a própria comunidade Shalom, ela tem um sistema de apadrinhamento. Porque essas crianças que participam do Espaço de Paz, elas recebem alimentação, recebem todo tipo de suporte físico, estudantil, tem uma biblioteca lá, elas ajudam com reforço escolar, alimentar, psicológico, só que não dá para abrir para todas as crianças, porque existe uma estrutura. Então eles têm um sistema, eu devia ter pesquisado isso antes, desculpa, mas se eu não me engano é R$105, você paga o custo de uma criança para o ano inteiro. A cada R$105, você paga o custo de uma criança no Espaço de Paz por um ano. E você se torna padrinho dessa criança. É uma forma de ajudar. Porque, como eu disse, é visível as crianças que estão diariamente lá no Espaço de Paz e as que não visitam lá. São crianças mais abertas, mais animadas, mais entusiasmadas, mais abertas a uma mudança de vida. Quando você fala com uma pessoa de fora, você pensa em sair daqui e ir para outro... Não, ficar por aqui mesmo. As crianças de lá já têm um anseio, não, eu quero uma profissão. Você imagina, sabe a pergunta básica? O que você quer ser quando crescer? Você pergunta para uma criança, ela não sabe? Ela não pensa nisso, no que vai ser quando crescer? As crianças do Espaço de Paz têm isso nelas. Elas desenvolvem isso, né? Elas têm sonhos, têm planos. Então, verdadeiramente, ajudar o Espaço de Paz a continuar acolhendo e trabalhando essas crianças é uma forma de mudar essa realidade. E isso vai direto para eles e custeia essa acolhida dessa criança. E aí vai muito além de um tratamento pedagógico, né? Eles fazem visitas às famílias, eles conhecem, porque tem algumas partes que é difícil falar, mas eles fazem todo tipo de suporte para essas crianças que chegam lá. Então, depois, se você se interessou e pode ajudar, me procura, que eu passo o WhatsApp de lá, do Espaço de Paz. Aí vocês tratam direto com eles. Se é esse valor mesmo, eu não me lembro, porque foi no início do ano que falou,
mas eu acho que é em torno disso. Como é que faz, para que conta dou, trata direto com eles. E obrigada pela pergunta, obrigada pela sensibilidade, Zori, de se importar. Santo Agostinho tem uma frase que diz, né, que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação não nos deixa aceitar as coisas como são, e a coragem nos ajuda a mudá-las. Que bom que você gesta essas duas filhas, né? E ficou indignada e tem a coragem de fazer alguma coisa por isso, para mudar isso. Mais alguma pergunta, gente? Você falou na visita que vocês chegam, você vai para uma missa, depois o sacerdote fica e dá caminhamento de confissão, de direção espiritual. Eu queria saber se também celebra os sacramentos nesse tempo, além da confissão, você faz batismo, porque, como no caso que você falou que 5 anos eles são recebidos do sacerdote, é um momento de talvez ofertar isso, eu queria saber se isso também é feito. Boa pergunta. Até me lembrou uma coisa que eu não falei, né? Eles estavam 5 anos sem missa e desde 2019 que nenhum médico pisava lá. Eles passaram por toda a pandemia sem nenhum médico lá, mas também sem a missa. O padre que nos acompanhava era um padre da expedição, ele não era da região. Então ele não tinha autorização para fazer isso. O que a gente fazia? A gente anotava as necessidades de batismo, eu esqueci de falar, obrigada por perguntar, necessidade de batismo, de casamento, desses sacramentos que exigem preparação, para passar para o padre de Chaves, que é o padre responsável. É um padre, se eu não me engano agora só tem ele, né, só tem um, para não sei quantas ilhas. Então ele não consegue estar muito frequente lá. Esse padre que estava lá recente, né, no início do ano, quando nós fomos, ele estava muito empolgado, querendo visitar mais, né? Mas é realmente uma realidade geográfica muito expansiva e uma necessidade muito grande. Então exige muito dele ali onde ele está, aí vai em outro, então é difícil mesmo, né? Não é descaso do padre. Espero que vocês não entendam dessa forma, mas é falta de braços mesmo ali, né? Então como era feito? Nós visitávamos as casas, a gente fazia essa pergunta, tem catequese, fez a primeira comunhão, é batizado, vocês são casados na igreja? E a gente levava esse relato, esse arquivo, né, para o padre, para que quando ele fosse visitar e pudesse orquestrar uma preparação para esses sacramentos e a celebração deles. Mas o padre que ia, como não é de lá, ele na verdade é de Fortaleza, né, o que foi com a gente nesse ano, eu não sei qual é o padre que vai ano que vem, o que ele fazia era confissão, celebração da missa e atendimento espiritual. E era muito bonito, tinham crianças que falavam, tinha um menino que chegou lá, olhou, eu quero ser padre. Ele olhou para ele assim com uma admiração tão grande, eu quero fazer o que você faz, né? Então eles traz isso, né, de despertar desejo, até nos pequeninos também. Mais alguma dúvida? Nessa realidade, não ter a condição de a gente não trabalha quando tem a liberação, pelo menos o batismo. Na verdade, eu não sei como funciona lá, mas como eu disse, tem os líderes comunitários ali, que são formados para ser catequistas, eles fazem a celebração da palavra, e eu não sei como funciona o sacramento. Em uma das ilhas que nós fomos, eles faziam um trabalho, eles pegavam o barco escolar, né? Tem um barco que leva as crianças para a escola. E as pessoas que precisavam desse sacramento iam nesse barco até outra ilha e recebiam o sacramento na outra ilha. Então eles têm um sistema que eu não fiquei sabendo de cada ilha como funciona, e nem se esses líderes comunitários, esses catequistas, têm essa autorização. Mas se eu não me engano, acho que Ricardo acho que sabe disso melhor do que eu, existe sim essa liberação, né, nesses casos. Sobretudo, sobre batismo de emergência, a gente sabe que tem, né, mas nesses casos eu não sei se enquadra. Depois eu pesquiso, estudo e te respondo, Aline, quem mais quiser saber também. Oi. Amém. Como você chama? Márcia, muito obrigada, viu, Márcia? Essa é uma das poucas certezas que eu tenho na minha vida. Eu não sei para onde vou, mas eu sei para que vim. Né? Eu descobri, e não foi uma descoberta fácil, foi uma descoberta de anos, mas eu sei exatamente o que eu devo fazer da minha vida. Se nada mais der certo, eu estou plenamente realizada, porque me encontrei nisso, né? E eu desejo mesmo esse encontro com um propósito pessoal, né? Que para mim é dar o que eu recebi, sem pedir. Eu nunca pedi para Jesus me amar. Ele me amou de graça. Então, o meu desejo mesmo é fazer com que outras pessoas descubram isso junto comigo. Obrigada. Tem mais alguma? Eu agradeço muitíssimo. Eu queria encerrar esse momento rezando. Rezando por essas pessoas, se você puder ficar de pé.
a gente tem aqui atrás o sacrário. Se você não está vendo, eu te convido a chegar um pouco mais para cá, porque eu quero te convidar a contemplar mesmo onde Jesus está. Nós temos plena certeza que Ele está ali, dentro daquela caixinha dourada, com os anjos, com a luz presencial acesa. Mas não vemos propriamente Jesus. Essas realidades nós também não conseguimos ver Jesus. A gente sabe que Jesus está sob uma neblina de maldade humana, de indiferença de autoridades, de descaso. Às vezes a gente até duvida se Jesus mesmo está lá, porque não vemos. Mas tão certo como Cristo Eucarístico está dentro daquele sacrário, Jesus está presente nessa realidade. Em cada abraço que é dado, em cada pessoa que se importa, em cada pessoa que dá a vida, que luta como Dom Ascona fez durante toda a sua vida, para que essas pessoas tenham um alívio, ainda que seja de um abuso, sejam livradas de um dos abusos. Jesus está nessa realidade. Então que você possa comigo rezar para que essas pessoas descubram isso. Que mesmo sem ver, mesmo sem enxergar, Jesus está ali. Porque o Senhor está onde estão os seus filhos. E aquela terra dos esquecidos está cheia dos filhos de Deus. Nós te pedimos, Senhor, que visite nessa hora essa ilha do Marajó, Breves, Chaves, todo o arquipélago, para que de uma maneira sobrenatural eles descubram, sintam que não estão sozinhos, que vale a pena continuar. Não deixe de desanimar, Senhor. Visita os que estão buscando nas drogas, no álcool, o alívio para a difícil vida que levam. E faça abrir olhos e corações, ouvidos e mentes para a Tua presença, seja dentro da igreja, seja nos missionários que visitam, mas que eles tenham um encontro pessoal contigo e que isso transforme a vida deles e os faça plenamente felizes. Não porque tem todas as provisões, mas porque tem a maior de todas as providências, que é o próprio Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem Marajoara, rogai por nós. Obrigada. Bom, pessoal, agradecer a Tati. Que lindo! Tem outro também. Ah, que delícia! Obrigada. Zoe, compartilhe da sua indignação. Mas deixa eu e a Rô, coordenadores, a nossa família, tão indignado quanto dessa igreja num tema tão forte, vazio, principalmente das nossas pastorais. Isso dói mais no meu coração, que não querem saber. Então, vamos rezar pelas nossas pastorais. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Obrigado, pessoal.